Bom dia, que a paz seja contigo em nome de Jesus. E aí, como você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Você teve uma noite tranquila? Está tendo um dia abençoado? Acredito que está, né? No nome de Jesus, se não estiver, vai ficar. Amém? Você crê nisso? Hoje nós estamos aqui para mais um devocional, para mais uma manhã com Ele, para mais um dia de oração, de meditação na palavra e de busca por aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E hoje o nosso livro de meditação é Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. Como é muito extenso o texto, nós não estaremos lendo hoje, mas eu espero que você aí na sua casa, logo depois que acabar aqui, ou talvez no seu trabalho, aonde é que você esteja, você leia Juízes do capítulo 6 ao capítulo 8 e você tenha um entendimento daquilo que está falando. Eu vou estar aqui só passando para você, assim, bem rapidamente o contexto da história para que você entenda aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração hoje. Juízes do capítulo 6 ao capítulo 8 vai nos contar a história de Gideão. Gideão era um jovem que o seu povo estava passando por um problema muito grande de perseguição. O povo de Israel estava sendo perseguido pelos medianitas e ali os medianitas eram muito mais fortes do que eles, então eles se escondiam em cavernas, os medianitas vinham, destruíam tudo que eles tinham. E Gideão, ele estava um certo dia, ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, e ali o anjo do Senhor, ele estava ali, ele veio e se assentou debaixo de um carvalho próximo aonde que estava Gideão, e o anjo do Senhor, ele chega e fala para Gideão: olha, você é corajoso, Deus está com você, o Senhor está com você. E Gideão, ele não se conformava com aquela situação que eles estavam passando. Gideão, ele não se conformava com a situação que o seu povo estava vivendo. Quando o anjo do Senhor, ele apareceu para ele, nós vemos essa inconformidade em suas palavras quando Gideão fala para o anjo. Quando Gideão, ele começa a conversar com o anjo do Senhor ali, nós vemos essa inconformidade de Gideão vendo toda aquela situação. E Gideão fala: se o Senhor está com o meu povo, se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está passando por todas essas coisas? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer com aquele povo quando tirou ele do Egito? O que aconteceu? Então Gideão, ele não se conformava com aquela situação que eles estavam vivendo naquele tempo. E Deus, quando ele manda o anjo vir falar com Gideão, ele fala: olha, eu sou o menor da minha casa, como que você está falando que Deus me escolheu? Como que você está falando que Deus, ele disse que eu sou corajoso? Eu sou o menor de todos da minha família, eu sou o menor do meu clã, é o menor de todos. Como assim você está falando isso? Não tem lógica. Mas ali o anjo do Senhor, o próprio Deus ali, ele quebra todo o espírito de medo e de inferioridade do coração de Gideão. Todo o espírito de medo, todo o espírito de inferioridade é retirado. Gideão não se conforma, porém ele tinha medo, ele tinha inferioridade em seu coração. E nós precisamos pedir a Deus para que ele venha quebrar isso. O Senhor, ele começa a quebrar isso do coração de Gideão quando ele chama ele de poderoso guerreiro. O Senhor está mostrando para ele: olha, a sua identidade não é isso que o seu coração está dizendo. Gideão, a sua identidade não é isso que os seus pensamentos dizem. Gideão, a sua identidade não é essa que os seus olhos estão vendo. Os seus olhos humanos podem ver que você é o menor, que você não vai dar, que você não é isso, que você é aquilo, mas a sua identidade não é essa. A sua identidade é aquela que eu digo que você é. Você é poderoso guerreiro. Você é forte. Você é forte. Eu estou com você. Uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que toda vez que Deus vai usar alguém, ou que Deus vai fazer algo, fazer um milagre, ele tira o medo do ambiente. Você se lembra da história da filha de Jairo? Quando o Senhor, ele vai curar a menina, ele fala: olha, vai entrar somente eu, Pedro, Tiago e João. E o pai e a mãe da garota, todos vocês que estão na porta, saiam, não vão entrar. Por quê? Porque aquelas pessoas não acreditavam. E toda vez que Deus vai realizar algo, ele tira a incredulidade do ambiente, ele tira o medo do ambiente. Deus não é
um Deus de medo, e em Deus não há medo. Então o Senhor, ele tira o medo do coração de Gideão, ele tira ali aquele peso de inferioridade do coração de Gideão, para que Gideão pudesse entender a realidade de quem ele era em Deus. E Gideão, ele passa pelo processo ali, né, de começar a acreditar na palavra de Deus, e nós não podemos viver assim todos os dias. Senhor, se realmente é o Senhor que está falando comigo, faça isso. Se o Senhor realmente está falando comigo, faça aquilo. Não, se Deus falou uma vez, aquela palavra de Deus é aquela que vai nos garantir a vitória. É necessário também uma coisa dentro da passagem de Gideão, é destruir os altares de Baal. Gideão, ele destrói os altares ali do seu pai, porque o seu pai adorava outros deuses, estava adorando a outros deuses, e Gideão, ele quebra ali. Para que a obra fosse feita por completo, foi necessária a destruição dos altares de outros deuses. E na nossa vida não é diferente. É preciso tirar do nosso coração toda adoração que não seja para Deus, para que as coisas comecem a acontecer, para que a gente veja a mudança. É necessário tirar do nosso coração todo aquilo que não é adoração a Deus. Deus, ele faz do impossível aquilo se tornar possível. No fim da história a gente vai ver que Gideão, ele pega vários homens, mas o Senhor fala, olha, não é esse tanto de soldados que vão lutar contra aquele povo de midianita, mas somente 300 homens, e aqueles homens vão, só que chega lá, aqueles soldados que estavam contra o povo de Deus, eles começaram a lutar entre si, e ali houve uma destruição daquele povo que estava lutando contra os filhos de Deus. E ali Gideão, ele vence a guerra, ele vence a batalha, sem ao menos sequer lutar contra aqueles homens. Por quê? Porque foi o próprio Deus que estava com eles. Então eles não fizeram nada com suas próprias mãos, mas foi o poder de Deus quem restaurou e quem fez com que a mudança acontecesse. Quando eu acredito nas palavras do Senhor, quando eu acredito em quem eu sou nele, quando eu arranco fora todo medo, quando eu destruo os altares de adoração de outros deuses, quando eu começo a viver um novo nível de vida com Deus, quando eu tiro do meu coração os altares de outros deuses, aquilo que não adora a Deus dentro do meu coração, eu começo a viver um novo nível com Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é que para viver um novo nível de vida é necessário ser inconformado com a situação, viver sem medo, não apenas jogar, mas jogar para ganhar, viver sem medo, entrar com tudo e acreditar e viver o impossível. Então, meus irmãos, Deus, ele usa os inconformados. Não se conforme com a situação que você tem vivido, não se conforme com a situação desse século, não se conforme com a situação que nós temos passado. Seja inconformado em Deus, seja como Gideão, não se conforme. E quando Deus falar, vai para frente, porque se Deus falou, Deus vai fazer. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida desse meu irmão, eu oro pela vida dessa minha irmã, eu oro para que o Senhor abra o entendimento deles, que o Senhor venha gerar uma inconformidade no coração deles, para que eles possam ver a grandeza, a glória do Senhor, o poder do Senhor em tudo que eles fizerem. No nome santo de Jesus eu oro para que o Senhor, o Deus, abra os olhos no entendimento, para que o Senhor Jesus tire todo o peso de inferioridade, todo medo que tem atrapalhado eles de viverem o propósito deles no Senhor. Venha o Deus cair por terra no nome de Jesus. Eu oro para que os céus que se abram ao favor deles e para que as bênçãos do Senhor estejam com eles. Pai, que mesmo que eles tenham passado por dificuldades, mesmo, Senhor Jesus, que como estava ali naquele tempo, Pai, o povo do Senhor, o povo de Israel estava sofrendo perseguição pelos medianitas. Talvez essa pessoa está sofrendo por perseguição por alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, em alguma área da sua vida, mas no nome de Jesus, o Senhor vai trazer o escape necessário, no tempo necessário para cada um deles. Por isso, no nome de Jesus, eu declaro uma vitória garantida sobre a vida deles. A palavra do Senhor já nos dá a chave, que é a oração. A oração é a chave para a vitória. O acreditar no Senhor é a chave para a vitória. O ser inconformado, não se conformar com a situação que estamos vivendo, é uma chave para a vitória. Em nome de Jesus, Pai, tire do coração deles toda adoração a outros deuses, que nós possamos tirar do nosso coração toda adoração a outros deuses que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, nos faça entender aonde precisamos ser inconformados,
em que situação nós precisamos nos inconformar para que nós possamos ver o resultado da glória do Senhor em nossas vidas. Eu oro para que, como aconteceu com Gideão, o Senhor trouxe a vitória para ele, assim o Senhor venha trazer a vitória para nós no poder do seu nome, não pela força dos nossos braços, mas sim pela graça do Senhor e pela força do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus eu oro e abençoo o dia, abençoo, Deus, a vida, abençoo a casa, a família de cada um, no poder que há no nome santo de Jesus é que eu oro, declarando as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. E você pode dizer amém, amém e amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar, de comentar e de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber os vídeos todos os dias. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo Manhã com Ele, em nome de Jesus.